Olá pessoal, novamente com vocês, aqui eu sou o Tarcísio Figueiredo, estamos na Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis, estamos na companhia de pessoas maravilhosas. Aqui tem o Márcio Bringuente do meu lado, o seu João, a Claudinha, a dona Sônia, a Ieda e a Rosane. Nós vamos falar de um assunto hoje do capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, é o terceiro assunto, transmissão oculta do pensamento. E eu estava lendo uma matéria interessante, falando sobre dois cientistas, o Rajesh Rao e André Stocco, que estão fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a transmissão do pensamento. Eles inventaram uma interface pela internet, chamado Brain to Brain, que é uma interface onde o receptor usa um capacete e o emissor, através da internet, envia uma mensagem. Involuntariamente, o braço do receptor se movimenta e aperta um botão, sem ele mesmo ter a vontade. Então, isso já está acontecendo aqui no nosso mundo ocidental por intermédio de máquinas, provando que o pensamento pode atravessar distâncias e mover o braço de uma outra pessoa involuntariamente. Aqui, no nosso estudo, a gente fala da transmissão oculta, quer dizer, não tem máquina, não tem nenhum tipo de artefato que possa fazer essa ligação. Acreditamos que isso deve se dar por meio de alguma energia que tem no universo. E aí eu me lembro de alguns gurus lá da Índia que já conseguem receber os pensamentos dos discípulos sem antes mesmo deles fazerem a pergunta ao mestre, e o guru já sabe que pergunta é e responde. Eu queria perguntar ao nosso amigo Márcio Bringuente, que está aqui. Márcio, como é que se dá essa transmissão do pensamento, principalmente essa pergunta que há no Livro dos Espíritos, falando que em muitos pontos diferentes do globo, pessoas podem receber o mesmo pensamento. Como é que se dá isso aí, essa transmissão? Como é que você pode me explicar? Bom, você imagina uma emissora de rádio. Você tem lá a rádio principal, você tem várias repetidoras. E você liga o seu rádio, a emissora principal envia uma música, passa pelas repetidoras e todos os rádios naquele alcance captam aquela música e escutam o que está tocando ali, basicamente ao mesmo tempo. E muitas das vezes você está no carro, ouvindo o rádio no carro, o carro a 120, 150 por hora, e você continua escutando a música. Ou seja, aquele som não estava lá atrás, ele não está aqui, ele não estará lá na frente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o pensamento, ele é uma frequência. E nós somos esse radiotransmissor, só que a gente envia e recebe. Nós somos lá a emissora de rádio e nós somos também o rádio que capta essa mensagem. Então a gente consegue enviar uma transmissão que passam por várias repetidoras e chegam em várias pessoas ao mesmo tempo no planeta. Muitas das vezes eu tenho uma ideia, mas eu não aplico essa ideia. Essa mesma ideia, ela chega a todas as outras pessoas que estão na mesma frequência que eu naquele momento. Porque eu tive a ideia naquela frequência, como se fosse a 97.5, por exemplo. Todo mundo que estiver na 97.5, que é a frequência que eu estava no momento que eu tive a ideia, também receberá aquela mesma ideia, poderão colocá-las em prática ou não. Aí vai depender do rádio, vai depender da pessoa colocar aquilo ali em prática. Mas todos nós somos rádios que emitimos e recebemos frequências o tempo inteiro. E estão todas elas aí. Basta você mudar a sua frequência, que você consegue fazer isso através dos seus pensamentos, do seu sentimento, que naturalmente o seu comportamento também influencia em toda essa sua frequência no dia a dia. Poxa, interessante, Márcio. Quer dizer que eu queria fazer uma pergunta em relação a tempo e espaço. Isso está vinculado a tempo? Eu posso receber um pensamento agora e momentos depois uma outra pessoa receber o mesmo pensamento, já que é como se fosse uma teia cósmica, né? Onde se processa essa mensagem que vem, sei lá, de um ser que está enviando essa ideia em outro lugar do globo ou no espaço. Essa questão de tempo e espaço, como é que fica isso? Bom, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que foi feita. O pesquisador pegou um monte de prontuários médicos, dividiu em dois. Uma metade ele deu para um grupo de pessoas orar, a outra metade ele guardou. E aquelas pessoas oraram, rezaram, fizeram pensamento positivo. Ele pegou aqueles prontuários de volta e comparou com aqueles que não foram orados.
Ele descobriu que os prontuários que foram orados, aquelas pessoas tiveram uma melhora muito mais rápida no hospital. Ou seja, o medicamento funcionou de uma forma muito mais eficaz do que aquele grupo que não foi orado. Até aí tudo bem, eu acredito que você que está me ouvindo entenderia isso, que uma oração, a reza, um pensamento positivo pode ajudar a curar uma pessoa. Isso aí é um pensamento da maioria das pessoas. Só que aquelas pessoas que estavam orando não sabiam, somente o pesquisador sabia, era que aqueles prontuários médicos eram de 20 anos atrás. Ou seja, qual foi a conclusão desse pesquisador? Que a oração daquelas pessoas voltou 20 anos no passado e modificou o estado de vida daquelas pessoas. Então, acho que isso aí responde, e hoje já existem vários trabalhos em cima disso, que não existe nem tempo nem espaço. Isso é uma coisa do nosso momento físico. O espaço ele não é linear, da esquerda para a direita ou de trás para frente. Ele funciona e acontece todo ao mesmo tempo. Você consegue ver isso hoje nos filmes de cinema. O cinema está mostrando um pouco da física quântica, onde o cara tem um problema hoje, na vida dele, por causa de algo que aconteceu no passado. Ele volta no passado para consertar esse algo, ele esbarra numa outra situação. Essa situação é o que provoca o problema que ele está tendo naquele momento. Se ele não tivesse voltado no passado para tentar consertar determinada situação, ele não tinha causado o problema e tudo estaria diferente. Ou seja, a televisão já está mostrando aquilo que a física quântica está comprovando com essa questão de tempo e espaço. Olha, muito interessante, muito legal. Esse caso dos pacientes com prontuário, quer dizer, os caras fizeram uma oração em cima de um prontuário de 20 anos atrás. E o pensamento hoje fez efeito na vida da pessoa hoje. Muito bom, Márcio. Adorei a sua explicação. E eu vou fazer uma pergunta, vou destoar, mas está dentro do mesmo assunto, tá? Perguntar aí é do seguinte: os espíritos lá desencarnados, né, que estão lá num plano espiritual, numa colônia, podem conversar conosco durante o sono? Perfeitamente. Desde que haja uma sintonia, né, do plano que eles estão com a minha sintonia, eles podem sim vir conversar comigo, sim. E acho até que já vieram algumas vezes conversar comigo. É mesmo? Toda noite conversam? Peraí, toda noite também, pelo amor de Deus. Seria muita coisa, né, meu filho? Mas eu digo assim, mas realmente pode sim. A gente tem coisas que, as ideias de pessoas assim, que chegam de uma tal maneira que a gente sente que não é, vem de algum lugar, assim, alguma colônia assim, espiritual muito forte, que nos atinge em cheio. Muito bom. Ô Sônia, baseado no que ela falou, se um espírito conversa com você durante a noite, quando você está em sono ali, aí teu espírito vai lá nessa outra dimensão, se um espírito desencarnado conversa, você sempre vai lembrar dessa conversa ou tem momentos que você não lembra? Não, tem momentos que eu não lembro, não. Geralmente, eu converso com muitos espíritos. Só que às vezes eu lembro de manhã quando eu acordo, eu lembro, mas às vezes eu não lembro. Às vezes eu vou lembrar bem depois, mas eu converso muito mesmo. E como é que é essa conversa, assim? Você tem algum exemplo, assim, alguma coisa para dar? Pessoas que eu sei que já estão desencarnadas, mas no sonho elas não estão desencarnadas, no sonho. Aí a gente conversa, eu pergunto se está tudo bem. Tem um caso que eu fico perguntando: você está morando aonde? Aonde você está? Aí o espírito me enrola, mas não fala onde está, sabe? É para você não visitar a casa dele e ficar lá pegando lá o bolinho, lá, sei lá, a comida dele, é isso não? É que eu pergunto, eu falo: você está morando aonde? Longe, só diz que é longe, né? Mas nunca consegui descobrir. Por acaso é o espírito do meu irmão, né? Que eu converso muito com ele, com a minha mãe. Essa noite mesmo conversei com uma vizinha. Só o mundo todo vai escutar essa gravação, tá? Não, mas eu tô falando a verdade. Ô, Claudinha. Facilidade de conversar com os espíritos durante sono. Engraçado, né? Eu tenho muita facilidade. Então, mas eu acho que todo mundo conversa, mas algumas pessoas conseguem lembrar com mais nitidez, outras não conseguem lembrar. Você pode explicar, Claudinha, por que algumas pessoas lembram, outras pessoas não conseguem lembrar? Eu acho, a gente até comentou sobre isso no outro estudo, eu acho que a gente não lembra quando não tem necessidade de que seja lembrado. Quando a gente recorda, eu acredito que tem um porquê disso daí. Para você acordado estar recordando, para você aplicar aquilo por algum motivo.
Se você não recorda, é porque não precisa, fica só lá no plano espiritual mesmo. E eu também acho que a gente esteja sempre em contato com os nossos amigos espirituais, enquanto o corpo físico dorme. Ah, entendi. Seu João, você acredita que a gente está sempre em contato, como a Claudinha disse, com os amigos espirituais. Tanto encarnados como desencarnados, a gente encontra do lado de lá e conversa com eles? Com certeza. Não existe essa diferença, né? Nós somos espíritos. A única diferença é que está no corpo e o outro fora do corpo, mas continuamos amigos, continuamos a nos comunicar e é tranquilo, sem problema algum, não tem dificuldade não para isso. Não. E a gente em estado de vigília aqui, acordadão, há a possibilidade de um espírito se comunicar com a gente? Espírito desencarnado, há a possibilidade dele se comunicar enquanto a gente está em estado de vigília? Sim, não só desencarnado, encarnado também. A gente se comunica, tá sempre em contato, né? Basta que a gente esteja na mesma frequência, né? Como explicou o Márcio. Está na frequência, vai receber e vai transmitir. É simples, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Isso pode acontecer também com espíritos desencarnados, assim, estão vivendo numa colônia e de repente o espírito está lá e recebe de maneira oculta uma mensagem, assim, ele consegue captar, quer dizer, eu estou falando de transmissão oculta de pensamento de desencarnado com outro desencarnado. Isso pode acontecer, e você lembra de algum caso assim, algum desses livros que você costuma ler, André Luiz, alguma coisa assim? Com certeza que acontece, porque mediunidade é comunicação. E a comunicação, ela existe quando existe um transmissor e um receptor. E o canal, né, que é a mensagem, né? É tranquilo, sem problema. Isso acontece sempre, com frequência. E é por isso que existe o progresso, o desenvolvimento no universo. Existe exatamente por conta da comunicação. A comunicação é esse grande processo que permite para todos nós, os mais elevados, ajudarem os que estão na retaguarda. A função é essa. Muito legal. Ô Rosane, você estava conversando com a gente antes da gente gravar, que às vezes, em momentos de dificuldade sua, assim, até em caso de doença, vem assim uma força de repente dentro de você e você toma de uma coragem e você consegue superar o problema. Você acha que isso pode ter a ver com transmissão de pensamento de alguma entidade, algum espírito que se aproxima e quer motivar a você a vencer aquela dificuldade? Eu acho que sim, porque toda vez é a mesma coisa. Eu tenho mesmo, entendeu? Aí eu tenho que até sonhar. Eu sonhei com minha mãe, que eu estava com dificuldade, e ela veio do sonho, mas não era ela. Então veio para transmissão para mim, dizer, filha, você tem que fazer isso, entendeu? Aí é uma transmissão assim, eu não sei, fico meio confusa. Não, então, nesse caso, você guardou a lembrança de que sua mãe veio em sonho e te comunicou alguma coisa? Alguma coisa, porque eu estava mesmo assim, problema em família, né? Então ela veio para acalmar, ou se dizer, a saúde, não sei se era meu filho, não sei, meus filhos são todos esse problema. Então eu acho assim que ela veio, porque ela é a madrinha do meu filho mais velho. Então eu acho que ele veio para mim em sonho, eu estava na casa da minha prima, dormindo, e veio em sonho, mas só que ela não era ela. Ela falou comigo, mas não era o corpo, mas não era ela. Ah, sei. A gente sabe como é que isso acontece. Já estudamos isso aí, que o espírito pode usar o corpo que melhor lhe aprover, né? Agora, você acha que para um espírito se comunicar com você, ele tem que aparecer ou pode ser por telepatia? Não, pode ser telepatia mesmo. E aí você recebe aquilo ali e de repente você começa a ter uma intuição forte de alguma coisa, né? Com certeza. Eu tenho, assim, não sou assim macumbeira, não. Assim, aliás, nem bruxa. Mas eu tenho, assim, às vezes que eu penso, aí aquilo acontece. Coisas boas, então, graças a Deus. De repente o pensamento nem foi seu, né? Pois é.
Ô Ieda, como é que esse pensamento vai de um lugar para o outro, assim, nessa distância tão grande? Ele pega o quê? Um expresso, aquele trem que trem bala? Como é que é? Não, a luz não tem a velocidade própria. O pensamento é mais forte. Quer dizer, eu não gosto de negócio de física, não estou muito dentro dessa, não, entendeu? O físico ali é o nosso amigo ali, né? Mas acontece que eu não, nessa parte assim, eu não sou muito coisa, não, que eu nunca gostei de física. Eu gosto mais de Não, você falou do éter. Que negócio é esse? Do éter cósmico. Pois é, através do éter cósmico, aí pode acontecer isso. Eu posso estar no Japão e transmitir um pensamento para você. E rápido, porque a velocidade do pensamento é muito rápida. Na mesma hora? Com certeza, na mesma hora. É mais do que a luz. O pensamento é mais. A velocidade dele é mais rápida do que a luz. Nós estamos conectados. Isso. Que bom saber, hein, Ieda? Vou perguntar ao Márcio aqui. Márcio, como é que é isso? Tem uma energia que liga o mundo, que a gente não enxerga e que o pensamento trafega, pega um trem-bala, como é que é? Tem esse trem-bala, ela chamou de éter, né? Hoje chamam de ondas escalares, onde ela viaja, não é a velocidade da luz, não é a velocidade instantânea. Você toca ela aqui, você toca ela ao mesmo tempo, trilhões de anos-luz aqui. Então existem vários testes hoje comprovando que você toca num átomo hoje aqui, o átomo no outro canto, ele sente tudo ao mesmo tempo. E algumas pesquisas dizem que abrem portais quânticos, onde você sai daqui e você se materializa lá. Ou seja, você não percorre o caminho daqui até lá, você simplesmente atravessa um portal. Então as ondas escalares, elas trabalham muito ultrapassando portais para chegar em determinado lugar, porque não tem um caminho daqui até lá, não detecta essa energia passando daqui para chegar no outro ponto. Ela está aqui e se manifesta ao mesmo tempo no outro local. Então as ondas escalares trabalham em questão de portais no espaço. E esse pensamento que é um pacote de energia, né? Que trafega nessas ondas escalares, é isso que você falou? Ele é de maneira instantânea que isso ocorre, né? Interessante, porque a física quântica vem revelando realmente de uma forma surpreendente os fenômenos que a física newtoniana não explicava, né? Einstein já dizia que energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, querendo dizer que massa é energia desacelerada, energia é massa acelerada. Então tem esses portais mesmo, que a gente vem. O Espiritismo nos dá essa condição de mostrar o fato e depois, se a gente estudar, a gente compreende com essas novas ciências que estão surgindo, a física quântica, por que esse fenômeno de energia e matéria, como é que isso funciona? Você tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso, seu João? Tem, engraçado, por acaso tenho, né? Eu tinha um grupo de teatro que ficou comigo numa escola que eu trabalhava, e até os alunos ainda estão hoje aí em contato comigo pelo Zap, eles podem até comprovar isso. Uma vez eu gostava muito de fazer oficina, e nessas oficinas eu trabalhava muito a sensibilização do grupo, né? E aplicava vários exercícios de sensibilização. E uma das sensibilizações que eu gostava de fazer era o portal dimensional. Interessante. E uma vez eu fiz um portal dimensional com um grupo, estava todo mundo sentado, a gente fazia uma mandala, né? Ficava todo mundo sentado no chão, e eu abri o portal dimensional. O Márcio está dando a explicação física aí, e eu fazia e faço isso, mas sem a consciência física, né? Sem essa consciência. Fazia por informações que adquiri com o estudo da doutrina espírita. E aí, nesse dia, eu abri um portal dimensional e abri o portal dimensional e pedia para de aluno em aluno e ir passando para o outro lado, né? Então,
foi indo e tal, aí até que aconteceu de um aluno, eles sempre iam do outro lado e viam alguma coisa, e quando voltava traziam aquilo que tinha visto. Até que chegou um caso de uma aluna que ela foi e ela não queria voltar, né? Do outro lado do portal ela não queria voltar porque ela encontrou o primo dela que havia desencarnado, né? Tinha sido assassinado porque ele estava envolvido com drogas e foi assassinado. Ela encontrou ele do outro lado e se agarrou a ele e os dois ficaram durante um tempo se acariciando, se trocando matando ideias, a saudade. Matando a saudade, obrigado. E aí a coisa foi demorando um tempo, né? E aí foi aquele tempo, aí de repente me veio na ideia, eu pedi um outro aluno do grupo que fosse lá para trazê-la de volta. Quer dizer, você tem que entrar dentro dessa brincadeira, entre aspas. Pois foi aparentemente uma brincadeira, mas foi sério, porque todo mundo viu a menina chorando copiosamente, falando com ele, como se estivesse conversando. E aí depois esse outro aluno que foi uma pessoa que eu saquei por intuição, falando, vai lá e traz ela, não deixa ela não. Ele entrou no portal e foi lá e conversou com eles e trouxe ela de volta. Então, quer dizer, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento do que acontece, pode achar que isso é balela, que isso é mentira, que isso é invencionice, ou que eu estou louco, né? Como muitas outras coisas que a gente vê funcionar, né? E que a pessoa diz assim, isso é loucura. Não é loucura não, entendeu? Essas coisas acontecem e isso tem não é milagre, não é sobrenatural, tem um haver físico, tem um haver natural. Isso é possível. A gente pode abrir um portal dimensional. Basta que a gente queira. A gente pode entrar em contato com alguém que a gente deseja, mas é preciso que a gente também tenha conhecimento para fazer, né? Ou esteja com alguém que tenha conhecimento para fazer, para ir e voltar, para não entrar num problema sério. Se quiser fazer por curiosidade, nada deve ser feito por curiosidade. Muito interessante. Aqui o estudo é aberto, eu considero que a gente tem uma cabeça bem aberta aqui na BEFA. Então, hoje a gente vê algumas técnicas de terapia espiritual sendo utilizadas como a apometria. Eles fazem muito essa situação, né? Na sessão de desobsessão, você já pega um espírito, né, e trabalha essa coisa do passado, né, do presente, e rapidamente aquelas emoções são revividas ali, até na questão da hipnose, né, Márcio? A própria regressão, que é através da hipnose que se faz regressão, você leva lá, como o Márcio citou, você leva o indivíduo até aquela situação, aquele fato, aquele trauma e chega lá, ressignifica o trauma. É isso aí. Então, aí com base nisso, olha só a viagem que eu tive agora na minha cabeça, né? Você pode, de repente, num estado de emancipação da alma, até em sono, sair do corpo e ir para uma cidade espiritual. Eu posso dizer que eu indo para uma cidade espiritual e vendo o que está acontecendo lá, houve uma transmissão de pensamento? Por que eu quero dizer? Eu vou te dizer que eu tenho essa resposta, mas fala você, Márcio. Sim, houve uma transmissão de pensamento. Você não foi lá fisicamente nessa cidade, você foi através do pensamento ou através de uma energia que chegou até você, uma vibração. Não, então, olha como é que eu vou completar. E a cidade foi feita como? Com pensamento. Pois com a energia do pensamento. E o espírito é o quê? Pensamento. Então, no final das contas, é tudo pensamento? Até a matéria? O pensamento é criador, diz Leon Denis, né? Pro bem ou pro mal.
Perfeitamente. Agora, vou aproveitar, olha só que viagem, né? Até a matéria é pensamento, porque nós criamos a maneira como a matéria ela está disposta. Tem gente que nasce com algumas doenças e tal, e a gente já sabe que as doenças são produtos de maus pensamentos do passado, né? Mais resoluções do passado, né? Aí vem aquela doença na questão da reencarnação para você tentar eliminá-las, né? Com uma nova vivência e corrigindo. Fala, Márcio, quer falar? Tem a questão, uns dizem que o universo foi criado através do Big Bang. Outros dizem que Deus disse, haja luz. Se eu for partir do princípio de que Deus disse, haja luz, foi um pensamento. Ele pensou o universo, ele criou o universo. Então, a física quântica, a mecânica quântica hoje nos chamam de observador, de co-criadores, que nós somos co-criadores. Então, uma coisa acontece porque tem um observador colapsando a função de onda, ou seja, eu estou pensando. Aquilo ali só existe porque eu estou pensando. Se eu for trazer para um pensamento mais material, a cadeira que eu estou sentado agora, ela só existe porque alguém pensou nela em algum momento. Se alguém não tivesse pensado nela, ela não existiria hoje. Exatamente, achei interessante. Fala, seu João. Engraçado que eu estou pensando aqui, eu tinha pensado lá atrás e agora veio o pensamento. Sempre o pensamento. No momento, exatamente para a gente não pular esse assunto que é de extrema importância, né? Muito sério. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não se dá conta do que ela está pensando e que aquilo que ela está pensando pode vir causar, ela pode não executar aquela ação, mas alguém vai captar aquilo e vai fazer. A pessoa às vezes pensa em se matar, ela não faz, mas alguém vai praticar aquilo que ela pensou. Então é bom a gente pensar somente aquilo que... Quer dizer que a gente pensando, a gente está produzindo algo, pelo menos não vou dizer material, né? Fisicamente falando, mas está produzindo alguma coisa visível, que alguém pode se apropriar daquilo? Com certeza, porque nós vivemos como peixes na água, no fluido cósmico universal, imerso no fluido. E tudo que a gente emite, alguém vai receber. Entendi. Nessa teia, nessa malha, nessa rede, né, que nós estamos envolvidos, alguém vai receber. Por isso a gente precisa só emitir o que é bom, porque também o que vai volta. Entendi. É aquela história do bater de asas de uma borboleta que vira um maremoto, é verdade. Isso? O que vai volta. Então vamos mandar só o que é bom, porque vai voltar o que é bom. Muito legal. Gente, a gente está quase terminando. Porque esse assunto é o seguinte, se a gente continuar... Quantas perguntas foram esse assunto aí? Vê para mim aí. Foram 3 perguntas. Olha quanto que dá de material para estudar isso aí, hein? Fala, Ida. Olha só, até o nosso corpo foi um pensamento. Por exemplo, no espírito ele vai no mundo espiritual, né? Ele pode se apresentar de várias formas encarnacionistas que ele já teve. Não é isso? Então, se ela quer se apresentar como, por exemplo, no meu caso, uma cigana, ela vai parecer como uma cigana, vai parecer como uma cigana. Se for como uma turca, já me falaram, hoje que eu fui num encontro aí de coisa, uma moça de espírito, ele falou assim, cadê a dança turca que você dançava tanto? Porque deu, para meu aspecto, o filho falou para mim, um espírita que eu conheci do Solano do outro centro, falei, cadê a dança turca que você não dançou? Não é isso? Então, quer dizer, o espírito tem essa facilidade, o pensamento, o espírito é um pensamento, não é isso? É o próprio pensamento. Porque se eu quiser me apresentar como uma turca, eu vou me apresentar como uma turca. Eu vou criar o meu pensamento, vai criar o meu formato como uma turca. Se quiser me apresentar como uma negra, eu vou me apresentar como uma negra. Também é a força do pensamento. Tudo é pensamento, isso é grande verdade. Muito interessante. Tá com a poesia aí já? Dá para ir para a ciência que ela acabou de falar também. Dá para ir para a ciência que ela acabou de falar também. Ou seja, que o corpo dela é modelado pelo pensamento dela. Existe na parte de trás do seu cérebro um termostato. Existe uma foto sua na parte de trás do teu cérebro. E essa foto sua faz o seu pensamento trabalhar seu metabolismo, ou aquilo que as pessoas chamam de tendência, para você ter o corpo que você tem hoje. Você pode ver que tem gente que entra em dieta, sai de dieta, entra em dieta, sai de dieta, entra ano, sai ano, você tem basicamente a mesma coisa. Você engorda ou emagrece um pouquinho. Mas a não ser que você faça um trabalho muito forte de atividade física, de mudança alimentar, o seu corpo não muda.
Por quê? Porque ele tem esse formato por causa dessa imagem nesse cérebro. E mesmo quem faz esse trabalho muito forte, às vezes volta para o corpo anterior, porque o teu metabolismo está trabalhando o tempo inteiro para te manter nesse corpo. Enquanto você não muda essa foto, ou seja, esse pensamento, essa imagem que você tem no teu cérebro, você não consegue mudar o seu corpo. Às vezes as pessoas conseguem com esse trabalho muito forte de atividade física, porque consequentemente ela acaba se visualizando com aquele novo corpo que ela quer. Aí gera-se tempo e mudança nessa imagem. Mas enquanto ela não muda a imagem dentro do cérebro dela, do corpo dela, ela não consegue mudar esse corpo físico dela. Quando ela muda a imagem, ou seja, ela muda o pensamento, ela muda o corpo. Interessante que você falou, porque tem gente que às vezes tá magra e se vê gorda, né? Não é isso? Tem gente gorda que se vê magra. Esse pensamento muda a sua atitude, muda o seu sentimento, que muda o seu metabolismo. Aquilo que as pessoas chamam de tendência. Hoje já se sabe que você é 90% o ambiente que você vive e 10% você é seu DNA. Ou seja, a tendência que você já trouxe dos seus pais, você consegue mudar através dos seus pensamentos, seu sentimento, o seu comportamento. Ou seja, sua mudança alimentar, sua mudança de hábito. Show de bola. Também acredito nisso em número, gênero, em grau, porque a gente hoje está falando muito da epigenética, né? É o meio ambiente mudando, mas isso tudo com o cultivo de novos hábitos, né? Que aí você pode... Isso, o cultivo de novos hábitos é uma consequência, ou seja, de você mudar o seu ambiente. Quando você, esse seria uma explicação mais extensiva, não daria nesse momento. Mas quando você muda o seu ambiente, naturalmente você acaba mudando os seus hábitos. Porque os hábitos que você tinha, eles eram pertinentes àquele ambiente que você estava. Quando você foi para o novo ambiente, por exemplo, se você vivia na quadra de basquete, o seu hábito de físico de basquete é um. Se você vai para a quadra de futebol, a atividade física do futebol é outra. Ou seja, sua forma de interagir com o ambiente se torna outro, quando você muda. Márcia, a gente vai ter que fazer um programa só para falar sobre isso. Você acha importante mudar ambiente, seu João? Com certeza. Com certeza, a gente, de vez em quando, a gente precisa estar sempre mudando. Eu acho assim, até interessante, né? Tem gente que não muda a foto no Face e permanece com a mesma foto. E isso é fundamental que a gente mude, até porque é como se a gente estivesse renovando, né? É uma renovação. A gente precisa mudar os móveis de lugar na nossa casa, limpar o jardim, pintar a casa, mudar a roupa, tomar banho todo dia. Ah, tem isso também, é? Claudinha quer falar alguma coisa, Claudinha? Não, a Claudinha toma banho todo dia. Vamos ter um estudo só sobre esse assunto aí, vamos falar de portais. Mas a gente precisa terminar, porque senão não vai dar para... eu calculo aqui uns 30 minutos de conversa, né? Eu quero que a Rosane dê as suas considerações finais, dê o seu... se despeça do pessoal que tá ouvindo. Fala aí, Rosane. Olha, é um estudo muito profundo. Eu não sou muito estudiosa, mas eu procuro fazer o máximo. Então, vocês... leiam, escutem, reflitam, e uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser, se permitir. Muito bem, a Rosane, que não é bruxa, né, que você falou, né? Não sou bruxa não. E Eda vai pro final, já tá tudo preparadinho aí, né? A nossa amiga Dona Sônia, fala aí, dá uma boa noite pra galera, se despeça. Boa noite, e eu quero dizer que o estudo também foi muito interessante, que para mim eu sempre tenho um pouco de dificuldade, tenho bastante dificuldade, mas foi muito proveitoso e eu gostei muito. Muito bom. Você sabe como é que você vai mudar as pessoas que você considera que podem melhorar de hábito, de vida? Você vai falar assim, escute o estudo que a gente fez na EBF, olha aqui o que eu falo. Aí dá para o pessoal assinar o canal, a gente precisa de assinantes também, tá bom? Mas tu fala o pessoal assinar? Já falei para algumas pessoas. Assinar que você fala, eu mando. Quando eu recebo, eu mando para a pessoa. O YouTube tem lá, inscreva-se. Aí a pessoa clica inscrever-se, aí vai assinar. Aí vai ter mais gente ouvindo essa conversa, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Ah, tá. Sinceramente, eu não sabia. Agora você está sabendo e quem está escutando também. Claudinha, considerações, Claudinha, fala aí. Pode falar, meia hora.
Excelente semana para todos e vamos procurar emitir bastante, muitos pensamentos positivos, que é o que eu acho que a gente está precisando fazer. As pessoas não estão fazendo isso. Mas não tá tão ruim não, tá melhorando, né? A situação do Brasil tá melhorando. Fala, seu João. Uma boa noite para todos, saúde e paz sempre. Você fala pouquinho no final, né? Então tá bom. Fala, Márcio. Bom, agradeço o chá, que estava uma delícia. Esse chá é muito bom, que faz a gente falar bastante. Então estava muito bom. Chá de quê? Chá de quê? Ser sincero, eu não sei de que era aquele chá. Tu bebeu quase o negócio todo. Eu bebi uns 3 copos daquele chá. Gente, olha só, presta atenção. Não acredite em mim, tá? Não acredite. Mas esteja semana que vem com a gente aqui ou aí no YouTube, se inscrevendo, clicando lá no sinozinho para estar recebendo novos vídeos nossos. Porque aprender é muito bom. Então eu gosto de aprender, eu tenho certeza que você também gosta e você vai dar like aí e vai compartilhar com seus amigos. Um abraço. Show. Ieda e a sua poesia. Olha a nossa poetisa aqui. Você passou a minha poesia para mim porque eu tinha esquecido, olha só. Aí falando aprendendo aqui, o título da poesia que foi escolhida hoje, que eu escrevi, é Aprendendo. Interessante, né? Olha só. Tudo nesta vida passa. Já passou ou passará. Seja alegria ou tristeza, seja sonho ou fantasia, tudo um dia vai passar. Só não passa uma certeza, que não se pode olvidar, que os erros que cometemos teremos de resgatar, voltando de novo a viver, para então não mais errar. Aê, palmas para a Ieda, nossa poesia, muito bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um abraço em todos. Cliquem lá, inscreva-se e toque no sininho. Tchau, um abraço.